É a sexta-feira chamada das trevas, na tradição católica, e é por essa razão que a Igreja também está meio um pouco iluminada, tanto a começar pela Capela Mor, que não está iluminada. Então todos estes panos que nos indicam que de facto não temos a imagem de Deus se temos Jesus morto. As seitas todas que falam contra a Igreja por causa das imagens têm razão. Se não se tem Jesus vivo, não se pode ter imagens de Deus. O que as seitas dizem é metade da razão. Elas sabem que não conhecendo Jesus não pode haver imagem de Deus. E portanto o que dizem de metade da razão é esta consciência de que se Jesus não aparece, não pode haver imagem de Deus. O que elas não dizem certo é que Jesus está vivo e que Jesus aparece e portanto que este episódio aqui destes panos pretos vai ser já amanhã vencido pelo que amanhã vamos celebrar. Então estamos aqui na nesta sexta-feira das trevas, a irmos com Jesus na dádiva da sua vida. E é por essa razão também que este é o único dia do ano em que não pode haver missa, em que não há missa. Não é uma questão de regra. O Papa mandou que não há missa. Às vezes há complicações quando morre alguém, quando há o sofrimento de uma família, e, por exemplo, que devia de acontecer o enterro ser na Sexta-feira Santa, e as famílias sofrem porque não há missa. Mas não há missa por causa da verdade daquilo que estamos a celebrar. Cada missa é sempre celebrar a vida de Deus connosco. Vamos à missa porque Deus está vivo. Vamos à missa para estar com Deus vivo. Hoje o nosso movimento é diferente. Hoje vimos à Igreja para acompanharmos este Deus que morre em Jesus, este Deus que se entrega em Jesus. A palavra complicada que temos para dizer o dia de hoje não estamos aqui a celebrar a missa, a ação litúrgica, uma palavra mais complicada que temos em grego, sinax. A sagrada sinax da adoração da cruz. A palavra sinax, nestes dias, neste tempo em que se fala de sínodo, sinax quer dizer esta ação, entrar nesta ação sagrada, a ação de Jesus, a ação que a Igreja repete em nome de Jesus, irmos nesta ação de Jesus, que é irmos até à morte de Jesus. Ora bem, então estamos aqui assim nesta celebração, que é para nós também esta celebração da adoração da Santa Cruz. Vimos aqui assim para adorar a Santa Cruz. Lembro que a palavra adoração, para nós os cristãos, é uma palavra que não tem comparação. E, portanto, as crianças, e eu, se calhar já menos do que as crianças, nas crianças, os pais educavam as crianças a dizer que não se diz adoro ir ao cinema, adoro ir a este restaurante, adoro esta roupa, adoro este jogo, o que seja. Nós reservamos a palavra adorar, reservamos este verbo adorar, para a nossa relação com Deus. Gostar, amar, tem graus. Gosto muito de jogar a bola, gosto muito de ouvir música, gosto muito de estudar, gosto muito do meu país. Gostar e amar têm graus. Amo muito a minha terra, amo muito a minha família, e são realidades que têm graus. Adorar não tem grau, adorar é absoluto. Ou adoramos ou não adoramos. Então vimos aqui assim para adorar a Deus. Lembro que o gesto humano perante a adoração, o gesto dos homens de todos os tempos, o gesto mais explícito da adoração é o silêncio. Uma coisa é o silêncio, outra coisa é estar calado. A gente pode estar calados, os mais pequenitos, os que estão mais distritos, podem estar calados, mas não estão em silêncio. Os pais podem ter que estar o tempo todo a dizer aos pequenitos, porque verdadeiramente estão calados, mas não estão em silêncio. Portanto, uma coisa é estar calado, outra coisa é estar em silêncio. E o que é essencial no silêncio, então, é que o silêncio é para a atenção. O silêncio é a atenção. Deus é hóspede do silêncio. E nós, na atenção, recebemos esta visita que Deus nos quer fazer. Então, estamos aqui na adoração e este reconhecimento de que Deus nos dá a sua vida na cruz, e este reconhecimento de Deus gera em nós silêncio, e este silêncio é a nossa atenção às muitas coisas que Deus nos quer dizer. Alguém que eu estimo muito diz que uma coisa é o tédio, e o tédio também não é silêncio. Uma coisa é o tédio e outra coisa é o silêncio. Uma coisa é o tédio, que
é estar desligado de tudo, é não ter atenção em nada. Nada me liga, nada me prende. Uma coisa é o tédio. E há pessoas cheias de tédio porque não conseguem o silêncio. Outra coisa é o silêncio, e o silêncio é a grande atenção, e pode ser a atenção só uma coisa. Eu li o Evangelho todo, e poderá haver pessoas que fixaram uma palavra, e às vezes, quando assim vamos, começamos a dar muita importância a uma palavra, e vamos à procura dessa palavra, e exprimir essa palavra, e de cada vez que a gente espreme uma palavra da Bíblia, aparece-nos um céu de vida de Deus. Cada vez que a gente espreme muita palavra da Bíblia, abre-se-nos o céu da relação com Deus. Então, bendito seja Deus por este nosso encontro, para adorar a Santa Cruz, para ouvirmos o Evangelho, para irmos com Jesus até ao fim. Por estes dias, há poucos dias, lia um pequeno episódio da vida do médico Navarro Valls, Joaquim Navarro Valls. Era um médico espanhol que era psiquiatra, depois deixou de ser psiquiatra, trabalhou como jornalista, era consagrado no Opus Dei, e durante 17 anos foi o jornalista encarregue todos os dias de manhã, ia ter com o Papa João Paulo II, ia dizer as notícias do mundo. Há tremores de terra na terceira, há uma guerra na Ucrânia, as coisas que estão a acontecer, era ele que ia dizer ao Papa do seu tempo essas coisas. Durante 17 anos, praticamente todos os dias, se encontrou com o Papa. E certa vez, lá numa destes encontros que ele tinha com o Papa, muitas vezes, uma vez perguntou-lhe, a conversa estava mais fluida, havia tempo para isso, perguntou-lhe, Santo Padre, dos Evangelhos todos, que se tivesse que escolher uma palavra dos Evangelhos, se tivesse que escolher uma afirmação do Evangelho, o que é que escolhia? E o Papa João Paulo II, que era um homem de muito silêncio, lá entrou um pouco em si, e depois disse-lhe o quê? Disse-lhe aquelas citações que nós seríamos mais rápidos a citar, sobretudo nos dias de hoje. Falou-lhe do amor, não é que o Papa tivesse nada contra o amor, mas disse ao Navarro Valls, disse que se permanecerdes na palavra, se permanecerdes na minha palavra, a verdade vos libertará e sereis livres. A palavra que o Papa João Paulo II escolhe como descritiva de toda a relação, esta, é que é uma palavra. A palavra dá-nos a verdade, e é esta verdade que nos torna livres. Livres quer dizer nós mesmos. O que é uma pessoa não livre? É uma pessoa muito longe de si própria. Não somos livres porque fazemos disparates. É uma ideia muito difundida de que eu sou tão livre que posso fazer o que quiser. Não. Se eu faço disparates, não sou livre. Se eu faço disparates, sou tonto, sou exagerado, engano, erro. A essência da liberdade não é fazer o que me apetece. A essência da liberdade é fazer o que me aproxima do que eu sou. Quem é que é a pessoa mais livre? Sou um grande jogador de futebol, e tanto falto aos treinos, nunca vou aos treinos, e portanto sou livre, faço o que é. Não, se for um grande jogador de futebol, o que tenho que fazer é treinar. Sou um grande escultor, mas nunca trabalho, um grande músico, nunca trabalho. Não, sou livre se for ao encontro do que eu sou. Então, esta afirmação do Papa João Paulo II serve para mim aqui como pórtico para a leitura deste Evangelho, tanto mais que umas linhas antes desta afirmação, que vem no capítulo 8 de São João, diz-se que tudo isto Jesus disse estando na sala do tesouro. O tesouro do templo, estando na sala do tesouro do templo. O tesouro do templo que Jesus tinha para dar aos homens é este grande discurso sobre uma liberdade, e uma liberdade que nos vem da relação com a verdade. Bom, razões várias me fazem hoje avançar aqui por uma coisa que me tem, cá por dentro, tem conversado comigo, e que tem que ver com a primeira afirmação do credo, que talvez seja a afirmação mais violada do credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em um só Deus. Às vezes, quando comento isto, quando comento esta frase do credo, acrescento, isso é que era bom. Creio em um só Deus, isso é que era bom. Creio em um só Deus, isso é que era bom que fosse assim, que nós só acreditássemos num só Deus. Porque nós, de facto, somos crentes de muitos deuses. Recentemente, nas discussões das pessoas que discutem estas coisas, e pessoas que empenham a sua vida nestas grandes discussões, as pessoas que estudam a Bíblia, as pessoas que estudam filosofia, tem sido recente, já uma história que tem remotamente, vem desde de um homem
que tinha muitas zangas com a religião, mas é um homem muito inquieto, chamado Nietzsche. Até mais recentemente um outro chamado Haussmann, um judeu. Então há esta ideia de que esta afirmação do cristianismo é a origem de toda a violência. Creio em um só Deus, é isso que dá origem a toda a violência. A afirmação da identidade é sempre o começo da violência. Esta afirmação, creio em um só Deus, a palavra complicada que temos para dizer isso é monoteísmo. Mono quer dizer um, teos quer dizer Deus. Portanto, monoteísmo quer dizer que só acreditamos num Deus. O contrário do monoteísmo é muitos deuses, uma palavra também complicada, chamada politeísmo. Politeísmo quer dizer que acreditamos em muita coisa, monoteísmo, acreditamos em muitos deuses, monoteísmo quer dizer que acreditamos num só Deus. Bom, o monoteísmo afirma-se com Moisés, e portanto alguém dizia que é com Moisés que começa a história da violência, começa a história da intolerância. Se eu acredito num só Deus, não tolero os deuses dos outros. Alguém que dizia que não passava na cabeça de nenhum grego, de nenhum romano, não passava na cabeça de nenhuma dessas pessoas que tinham muitos deuses, os seus templos eram carregados de deuses, não passava na cabeça de nenhuma dessas pessoas ser missionário. Eu com o meu Deus, tu com o teu e cada um com a sua. Então, esta afirmação, creio em um só Deus, é uma afirmação que se coloca em grande enfrentamento com o politeísmo. Ora bem, penso que estamos muito aqui assim. Já outro dia, no domingo, na missa da tarde, se falava sobre isto, chama a atenção para que nós, a questão do politeísmo quer dizer que é melhor haver diversidade, é melhor haver pluralidade, é melhor haver muitos, porque esses muitos depois permitem-nos escolhermos em cada momento aquilo que nos é mais apetecível, aquilo que nos apetece mais. Haver tantos deuses, nós temos o Deus da quarta-feira, daqui, os outros países têm, em português não temos, em Portugal, do lado de cada igreja da Latina, é o único país do mundo que não chamamos aos dias dos deuses, o dia de Júpiter, o dia de Marte, o dia de Vênus, o dia de Mercúrio. Nós somos o único país da Europa Latina que não tem essa nomeação dos dias assim. Então haver deuses para tudo é o belo caminho para também nós sermos deuses. Haver Deus para tudo significa que não há nenhum único Deus e que, portanto, se cada Deus tem os seus caprichos, se cada Deus tem a sua imaginação, se cada Deus tem a sua fantasia, também eu sou Deus, também o que me apetece é divino, também o que me apetece é para ser afirmado e para ser afirmado com toda a força. O politeísmo, essa religião melhor, essa religião tolerante que integra tudo e que inclui tudo. Bom, o politeísmo é fundamentalmente esta afirmação de que não há nenhum centro, de que não há nenhum ponto firme. Se vocês vierem ter comigo, se ouvirem a minha palavra vos libertará. A minha palavra é a verdade e a verdade vos libertará. Se não vierem ter comigo, andam por aí dispersos, andam por aí perdidos, e portanto andam entregues ao politeísmo. O politeísmo são os 1000 afetos, os 1000 sonhos, as 1000 hipóteses de que cada Deus diz acerca da sua felicidade. Eu sei da minha felicidade, eu sei do meu caminho, eu sei da minha imaginação, eu sei da minha fantasia. O politeísmo é a afirmação de que não há nenhum Deus verdadeiro, porque esse Deus seria rival da minha emoção, rival dos meus afetos, rival das minhas intenções, rival dos meus sonhos, rival das minhas pretensões, rival das minhas manipulações, rival das minhas mentiras. O politeísmo, aí está nesta maneira doce, como nós acreditamos em Jesus, mas junto com muitas outras crenças. Sim, Jesus é um grande exemplo, sim, Jesus é um grande mestre, sim, Jesus tem palavras doces e de amor, mas nada disso é para ser levado com toda a força, nada disso é absoluto. Nada disso é para tomar conta de nós. Aqui há uns anos houve um filme, O Silêncio,
que dizia isso, dizia que finalmente nada merece a nossa vida, finalmente nada merece que a nossa vida incomode a vida dos outros. Finalmente nada merece que a gente dê a nossa vida para incomodar a vida dos outros. Um sinal do que eu estou a dizer de politeísmo é esta maneira de vivermos o amor como afeto e o amor não como sacrifício. O amor como afeto quer dizer que finalmente o que interessa é o que eu recolho. O amor como afeto significa que finalmente o que está interessado é o meu investimento. O que eu dei retornou-me alguma coisa, o que eu dei retribuiu-me. O amor como afeto é esta preocupação última comigo no gesto em que me dou. Isto vê-se muito na generosidade. Há muitas pessoas muito generosas. Aliás, hoje terapeuticamente, hoje em não poucos sítios, recomenda-se às pessoas, vá fazer voluntariado. Não fique sozinho em casa, não fique por aí triste, não fique a pensar nessas coisas. Vá fazer voluntariado como técnica de devolver a si próprio uma melhor condição de vida. Outra coisa é o sacrifício. O sacrifício é o contrário do investimento. O sacrifício é uma oferenda. O sacrifício tem uma palavra muito poderosa que é um holocausto. O que é o holocausto? É chegar ao altar e o que eu entreguei ardeu e tornou-se fumo e desapareceu. O sacrifício é o entregar a minha vida ao mistério. O sacrifício é dizer que as coisas valem não porque me devolveram lucro, as coisas valem porque são entregues, são devolvidas a quem pertence. A minha vida vale não é porque eu alcancei todos os meus objetivos, realizei todos os meus sonhos. A minha vida foi muito boa porque tudo o que eu sonhei, tudo o que eu desejei, realizei-me. Estamos tão perto do egoísmo. Tudo o que eu desejei, realizei-me, tudo o que eu desejei aconteceu. A minha vida vale porque eu me entreguei a quem pertence a minha vida. Bom, então este tempo do politeísmo, como alguém dizia, estamos neste tempo que é fundamentalmente do politeísmo dos valores. Vale muita coisa e vale tudo e vale como cada um de nós quiser. Lembro que há duas manifestações muito importantes do politeísmo. Uma é de que tudo é sagrado. Um importante poeta inglês do século XVII, XVIII, que foi ali a transição do cristianismo medieval para o iluminismo, dizia que tudo é sagrado, tudo é sagrado. O que ele dizia em embrião, hoje está aí, na maneira como as pessoas tratam os cães, da maneira como as pessoas tratam os gatos. E sim, faz impressão também vermos que as pessoas fogem da Ucrânia e muitas pessoas fogem, não trazem filhos, faz impressão, eles lá e nós cá, a predominância dessas coisas. Não é tudo sagrado. Para a Idade Média cristã, não é tudo sagrado. Tudo é sinal, o que é muito diferente. Nem tudo é sagrado, mas tudo é sinal. Um autor medieval dizia que tudo é sacramento. Quer dizer, tudo é lugar onde nós podemos encontrar Deus. Então, para nós, nem tudo é sagrado. Nem tudo é sagrado. Tudo é criatura, fora Deus, que é Criador. Tudo é criatura, fora Deus, que é Criador. É óbvio que no politeísmo, em que tudo é sagrado, a única coisa que deixou de o ser é a vida humana. É impressionante vermos que os radicais destas coisas são muitas vezes também os radicais do aborto e da eutanásia. Os radicais de que tudo é sagrado, a florzinha é sagrada, o bichinho é sagrado, o animalzinho é sagrado. Os radicais de que todas as coisas são sagradas também são os radicais de que a vida humana não é sagrada. É muito impressionante ver que coincidem as coisas. Esta ideia de que tudo é sagrado, sobretudo porque o sagrado deixou de o ser, não é? Um outro sinal, e já estou a terminar, muito importante do politeísmo, é a repugnância pela história, a preferência pelas histórias, sem H, a repugnância pela história. A história é a afirmação central da Bíblia, já lá volto. Hoje preferimos as histórias. Um exemplo são as séries da televisão, que eu não vejo, também poderia ver, algumas me interessariam, mas as séries são este momento da cultura em que nós nos interessamos muito se é bem contado, se é bem encenado. Se é verdade, eu não vi a história da Rainha de Inglaterra que apareceu numa série,
que parece estar muito bem montado, está muito bem feito. Se é verdade, isso já não nos interessa. O que nos interessa é a história. Toda a importância, mesmo nos padres, mesmo a pregação religiosa, de uma história sobre um sábio da Índia, um mestre daqui, alguém acolá, qualquer coisa. O budismo é especialista em histórias edificantes, o Harry Potter, essas coisas todas, que são histórias que têm exatamente essa característica. Não acontecem na história. São histórias que não acontecem na história. O politeísmo detesta a história, porque a história é a afirmação de que aconteceu ou não aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu. Lembro, e já estou a terminar, que para nós os cristãos isto aconteceu e aconteceu dentro da história, quando era primeiro-ministro, quando era presidente da República, quando aquela pessoa mandava naquele país. No caso, quando tinha lá responsabilidades no governo civil, um tal de Pôncio Pilatos. Isto aconteceu na história, quer dizer, temos que tomar posição não perante os nossos ideais e fingimentos e autossuficiências, temos que tomar posição diante de um acontecimento. O acontecimento é qualquer coisa de incontornável. Está aí o crucificado. Contorno, venho para trás, vou para um lado, ou enfrento, ou adoro, ou fico perante ele. Deste Evangelho todo, chamar a atenção apenas para este pormenor. Jesus vai sofrer, Jesus vai-se lá encontrar, está a sofrer num sítio chamado Getsemane. Ora bem, quando chegam as pessoas, Jesus pergunta: o que é que vocês procuram? A quem procurais? A quem procurais? Esta pergunta tinha feito Jesus no começo do Evangelho aos dois primeiros que foram com ele, e depois faz esta mesma pergunta no final, quando se encontrar com alguém: a quem procurais? A quem procurais? Porque aqui estamos, a quem procurais? Ora bem, este episódio acontece no lugar chamado Getsemane. Getsemane quer dizer em hebraico lagar de azeite, e sabe-se que era no Getsemane, que era feito com todos os cuidados rituais. A religião judaica é uma religião de muitos rituais, então era nesse lagar que eram exprimidas das oliveiras, eram retiradas as primeiras azeitonas e eram exprimidas lá com todo um cuidado. Era exprimido o azeite que depois servia para ser levado ao templo e para acender os candelabros que estavam noite e dia, ano após ano, a iluminar o templo. A quem buscais? Nós buscamos aquele que foi exprimido e que dá uma luz absoluta ao mundo para todos os tempos. Nós buscamos aquele que, espremido na cruz, tornou-se luz e salvação para os homens. É isso que aqui viemos fazer, é isso que aqui vimos pedir, é isso que aqui vimos em espírito de adoração, procurar esta luz que é a verdade, e esta luz que dá verdade e sentido à nossa vida e que o desejamos dê luz e sentido ao mundo inteiro. Vamos fazer agora a grande oração dos fiéis, esta imensa oração dos fiéis, que inclui nos seus 10 pedidos, inclui todos os pedidos que a Igreja tem a apresentar ao seu Senhor neste dia de Sexta-feira Santa.